Olá, pessoal. Eu venho apresentar aqui não uma questão teológica nem filosófica, apenas apresentar materiais, na verdade, Bíblias antigas, Bíblias católicas e até algumas protestantes, falando da composição dessas Bíblias. Eu não vou falar dos livros em si, mas da composição, demonstrando o quê? Que sempre a Igreja Católica, a partir de um determinado momento, sempre teve 73 livros na sua Bíblia. O que veio a acontecer depois, na Reforma Protestante, foi retirada de livros. Mas, em vez de falar, vamos apresentar. E daí você tira sua conclusão a partir dos slides apresentados. Ok? Olha só, algumas afirmativas protestantes, são várias, mas eu coloquei algumas aqui, com algumas variações, mas basicamente são essas. Os livros deuterocanônicos foram adicionados à Bíblia Católica durante o Concílio de Trento, no dia 8 de abril de 1546. Trento começou em 45, mas foi em abril que foi feito o documento reafirmando o cânon bíblico com 73 livros que já era presente na Igreja Católica. Então é uma reafirmação e não uma adoção de livros. É como dissesse que a Igreja Católica nunca formulou o seu cânon, só tardiamente. Então, nenhum livro, nem do Novo, nem do Antigo, estaria já canônico dentro da Igreja Católica. Será que você pode pensar dessa forma? Então, a Igreja Católica não considerava nenhum evangelho, nenhum livro do Novo Testamento também como canônico? Será que é isso? Vamos lá. A Bíblia sempre teve 66 livros, só veio ter 73 depois do Concílio de Trento. É outra afirmativa protestante, quando, na verdade, é o contrário que acontece. Os protestantes retiraram livros e aí faz a invertida a afirmar que a Igreja Católica é que adiciona e fica, a partir da Igreja Católica e dos católicos, provar que não adicionou, enquanto os protestantes não provam que foi adicionado. Afirmam inverdades a partir do Concílio de Trento, onde o documento vai falar que aquela composição de Bíblia que está falando ali no documento é referente à Bíblia do início da igreja primitiva, lá já entre o segundo para o quarto século, quando ela ganhou estabilidade e fica com 73 livros. O texto se refere à Bíblia Vulgata, ou seja, ela se refere a uma Bíblia antiga para reafirmar a Bíblia que ela vai reafirmar no Concílio de Trento. É só ler o documento e você vai ver que ela está se referindo à Bíblia anterior e não a ela própria. E em nenhum momento no documento fala que adicionou esse ou aquele livro, mas dá uma lista dos livros que a igreja sempre afirmou como canônicos. A Igreja Católica adicionou livros apócrifos para justificar o paganismo e heresias. É outra afirmativa. Retirar livros da Bíblia é heresia, é característica de uma igreja satânica. Os católicos acusam os reformadores de terem retirado livros da Bíblia. Quem adicionou foi a Igreja Católica, adicionando livros e seções à Bíblia. Outra afirmativa interessante que não sei se você já viu, que é: os judeus nunca aceitaram os apócrifos. São os judeus que definiram o cânon, pois os judeus são os oráculos do Senhor. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão judaica, mas não é o assunto do vídeo, né? Mas vou falar rapidamente. Olha só, se você pensar da seguinte forma: existe algum corpo judaico único durante todo o processo, antes de Cristo e mesmo depois de Cristo, existia um corpo único? Existia como uma denominação, vou colocar assim para a gente colocar na nossa realidade, alguma denominação judaica que fosse ela a autoridade máxima dentro do judaísmo? Nunca houve e não há até hoje. Existem vários tipos, formas e vários grupos judaicos. Cada grupo tem o seu próprio texto, certo? Então, quando o protestante fala que eles aceitaram cânon judaico, porque eles são os detentores do oráculo do Senhor, eles se esquecem de dizer que outros grupos judeus não tinham os mesmos livros. Esse ponto é importante dizer.
E aí que tá, os samaritanos, os saduceus e betusianos, esse grupo último, ele não está na Bíblia, mas ele está presente em documentos antigos. Esses três grupos, eles aceitavam só o Pentateuco como palavra de Deus, inerrante, infalível. Então, quando o protestante fala que aceitou o cânon hebraico ou cânon judaico, tem que ser dito que existem outros grupos. E por que esse grupo específico, com apenas o Pentateuco, não seria o cânon verdadeiro? Então, quando o judeu, ou melhor, quando o protestante afirma algo, tem que se dizer que, na verdade, o protestante ele escolheu um cânon de um determinado grupo judaico, tendo outros grupos e outros cânons, ok? Vamos seguindo. Esse ponto é importante. Os judeus deixam de existir da forma que existiam no ano 70. Em que sentido? A Roma destrói o templo, certo? Em 70. E depois, em 135, eles vêm e destrói de vez aquele organismo judaico, vários organismos judaicos que tinham naquele local. Ou seja, o que nasce dali? Nascem os judeus rabínicos. E é esse corpo rabínico, e não os judeus do tempo de Cristo, que vão formular e delimitar. Entenda isso. Não existia um cânon judaico. Os judeus rabínicos que vão, de fato, definir o limite dos seus textos. Só que tem outro porém, que é muito importante, que não é o assunto desse vídeo, mas eu estou falando aqui só para vocês entenderem como é complicado a questão do cânon. Os judeus rabínicos, que os protestantes dizem que deles veio o cânon verdadeiro, com 39 livros, eles têm a Torá oral. O que é isso? Lá no Monte Sinai, foi entregue a Moisés duas Torás, na verdade uma Torá só, que é a questão da lei, mas ela está dividida basicamente em duas formas. Uma forma veio ser escrita, que vai ser o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e a Torá oral. É isso que os judeus dizem, e detalhe, isso é muito importante que eu vou falar agora. Para os judeus, o que é inerrante, infalível, palavra de Deus no sentido pleno, é a Torá escrita, o Pentateuco, e é válido falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e outros livros que os protestantes não aceitam como canônicos. Então, o corpo judaico, onde os protestantes se agarram para ter alguma autoridade em definir um cânon bíblico e, ao mesmo tempo, negar o cânon católico e ortodoxo também, é o corpo judaico rabínico, que tem Mishnah, Talmud, dividido em Talmud babilônico, porque são dois livros, duas edições diferentes, onde o babilônico é o mais importante, mais aceito como ponto de desempate entre questões duvidosas teológicas e questões divinas, digamos assim, inspiradas, o Tosefta e outros livros que estão aí. Ok. O seu formador, o seu professor, o seu teólogo, o seu pastor nunca lhe falou que os judeus têm a tradição oral como palavra infalível de Deus, inerrante. Então, duas partes para esses judeus rabínicos é infalível, inerrante, que é a Torá oral e a Torá escrita. A Torá escrita, o Pentateuco. A Torá oral, outros livros. E aí vem a pergunta: por que os reformadores não aceitam esses livros, já que os judeus são os oráculos do Senhor? Veja como essa questão do oráculo é um tiro no pé. De que forma? Se os judeus são os oráculos, os protestantes deviam aceitar todos os livros extra, vou colocar assim, que os judeus têm como palavra de Deus. Nunca lhe falaram isso, não vão lhe falar, porque não se dá a devida honestidade no campo teológico, historiográfico, porque é necessário omitir, mentir e falsear a história para que você, que é vítima e não culpado,
creia que a Igreja Católica adicionou. E tem um outro detalhe. Quando o texto bíblico fala que os judeus são os oráculos do Senhor, não está falando que eles são os detentores da definição do cânon. Até onde vai e até onde não vai, quais são os livros e quais não são. O texto está se falando que Deus deu aos judeus a revelação. Os oráculos é esse sentido. Não diz no texto que os judeus são aqueles que detêm autoridade para definir o cânon. Se assim fosse verdade, os saduceus, os samaritanos e os betusianos têm só o Pentateuco. E aí? Eles também não têm autoridade? Aí a questão. Os cursos de filosofia, de teologia protestantes, seus pastores não falam isso, porque é necessário para que você se torne dócil à questão protestante. Porque honestidade é apresentar essas informações. Eu acho que eu não coloquei nesse vídeo, mas vou falar outra questão. Os judeus usam os deuterocanônicos? A afirmativa é sim. Os judeus rabínicos situavam na área da Palestina, a Europa também, mas propriamente, eles conseguiram definir um limite de livros para serem usados, mas só que na região ali abaixo do Egito tem um grupo que chama Beta Israel. São judeus que têm os deuterocanônicos da Igreja Católica e é importante citá-los. Esses judeus têm Tobias, Judite, tem os Macabeus, tem Eclesiástico e os demais livros que os protestantes retiraram da Bíblia, afirmando que a Igreja Católica teria adicionado. Ou seja, peraí, tem judeus que têm os deuterocanônicos, tem os livros da Bíblia Católica que os protestantes dizem que são apócrifos? Sim, tem. Só que eles nunca lhes falaram. Se você fizer uma busca, o nome é Bet Israel. É o nome mais próprio. Eles podem chamar de falácia, mas só que esse termo é mais pejorativo. Então, Beta Israel, certo? Fica na região da Etiópia e antes que você pense que é um grupo pequeno, tem mais de 200 mil membros. Outra informação, esse grupo é um grupo étnico judaico com 3.000 anos de história ininterrupta. Não foi um grupo que nasceu ontem. Então, a questão é simples. Os judeus não são oráculos no sentido de definidores do cânon, mas de recebedores das revelações, porque os apóstolos também são judeus. E esse corpo judaico dos rabínicos não são os mesmos judeus do tempo de Cristo. Eles delimitaram. E tem outro detalhe importante, que não vai dar para falar aqui. Esses judeus entendem que só apenas a Torá oral e a escrita, a Torá oral, esses livros que vocês estão vendo aí na tela, e a Torá escrita, o Pentateuco, são infalíveis e inerrantes. E os profetas e os outros livros, o que é que eles são para esses judeus? Outro vídeo eu vou falar sobre isso. Mas para eles, não são palavra de Deus. Você nunca vai ouvir essa informação no meio protestante. Porque aqui é necessário que você estude, é necessário que você veja e confirme as informações aqui faladas. Os judeus rabínicos têm 39 livros, só que dos 39, apenas o Pentateuco é infalível, inerrante. É daí que eles tiram toda a autoridade que precisam e também da Torá oral, certo? A outra questão é que interessante. Muitas das questões judaicas ou visões teológicas judaicas adentraram a Igreja Católica, como também, obviamente, o Cristo é, né? Judeu. Mas no sentido de que a gente não tem que acolher aquilo que os judeus acolhem, certo? De forma direta, mas aquilo que a Igreja entendeu como importante e verdade para a fé cristã, a Igreja acolheu, digamos, o próprio Cristo, né? O próprio Antigo Testamento. A gente não é judeu por isso. Os judeus
acreditam. Essa informação, talvez depois de eu falar, vocês vão até pular desse vídeo e não vão assistir. Azar de vocês. Os judeus acreditam em uma espécie de purgatório muito parecido com a Igreja Católica. Para eles, dependendo do corpo judaico, né, desses rabínicos, eu queria saber até se os betos israelenses também acreditam nisso, mas os rabínicos acreditam. É que a pessoa fica purgando seus pecados. Alguns falam em 11 meses, outros falam um tempo indeterminado, certo? Purgado, você lembra de quê? De purgatório. Porque, na verdade, quem está no purgatório não está condenado, só está em um local esperando o momento da volta de Cristo e purgando os seus pecados. Vão estudar a fé católica e depois vocês vão entender isso e entenda que os judeus também têm isso. Os judeus têm uma outra coisa muito interessante. Os judeus têm o que eles chamam de justos. O que seriam isso? Judeus que, por sua sabedoria, por sua questão espiritual, digamos assim, por sua questão de devoção ao Deus único, digamos assim, eles têm um acesso a Deus. Você ouviu direito. Chama-se justos. E os judeus pedem a esses judeus, colocando bilhetinhos, acendendo velas, pedindo que eles intercedam por eles. Você ouviu isso aonde? A Igreja Católica tem uma coisa parecida, né? Os santos não estão mortos. Estão na presença de Deus, intercedendo por nós. E os judeus acreditam da mesma forma, claro, com diferenças, né? Mas acreditam também. Isso você nunca vai ouvir no curso de teologia falar. Por quê? Porque é necessário que informações, mesmo que você não creia, mesmo que você não seja, mesmo que você não concorde, você saiba. Para que a partir dessa informação você vá discernir outras questões. Ok? Mas o assunto aqui não é judeus. Vamos continuar aqui. Aqui é interessante, ó. Presta atenção. A Bíblia protestante, ela permanece com os deuterocanônicos, ou seja, 73 livros, até por volta do ano 1826, 1827, até por volta de 1880. 1826, 826 a 1880. Seguinte, os 7 livros dentro dessas Bíblias eram considerados canônicos? Não. Né? Tinha uma diferença, eram aceitos como matéria importante, mas não canônicos. Beleza. Por que foi retirado? Porque chega um determinado momento que as sociedades bíblicas que eram financiadas por grupos protestantes, entre eles puritanos, presbiterianos e batistas, foram forçados a retirar esses livros. Por quê? Porque esses grupos mais radicais não aceitavam, por várias razões, questões de financiar as sociedades bíblicas para continuar adicionando esses livros, e as sociedades bíblicas se viram na necessidade de retirá-los de forma definitiva entre 1826, claro que foi um processo histórico, não foi de uma hora para outra, 1826 a 1880. Já não tinha mais nenhuma Bíblia protestante com 73 livros, apenas com 66 a partir mais ou menos daí. Poderia ter algum livro ou outro, uma Bíblia ou outra, de alguma edição, mas basicamente essa data mais ou menos se firma por aí. Então, questões econômicas e teológicas forçaram as sociedades bíblicas a retirarem esses livros, e essa realidade das sociedades bíblicas ser os mantenedores de edições da Bíblia, né, no seu processo de divulgar a palavra, eles retiraram, e isso condicionou as Bíblias seguintes a não ter mais. Quem fez isso foi os puritanos, os batistas e os calvinistas, né, os presbiterianos, forçando as sociedades bíblicas, pelo viés econômico, também posso dizer por um viés de preocupação teológica, que eu vou explicar, a retirar os livros, certo? E a sociedade bíblica inglesa e a sociedade bíblica estrangeira retiraram, e as outras sociedades bíblicas vieram junto, ao passar de alguns anos, retirar também, porque essas duas eram as maiores e as mais importantes, certo? E outro viés é porque
esses livros, mesmo não sendo inspirados, e dito isso no meio protestante, a, a presença desses livros, junto com outros livros que são canônicos para os protestantes, causavam um mal-estar teológico, um mal-estar onde os fiéis tinham acesso a esses livros. Então, os protestantes viram a necessidade de retirar para expurgar de vez esses livros, porque enquanto eles estivessem na Bíblia protestante, permaneceriam essa sombra, esse fantasma, mesmo que os pastores, os teólogos falassem que esse livro não era inspirado, o fiel tinha acesso e poderia fazer uma análise entre esses livros e os livros restantes. E tudo isso estava causando alguns embaraços teológicos, digamos assim, e por isso forçaram as sociedades bíblicas a retirarem, e também a questão econômica, porque menos livros também reduziu o custo da Bíblia em si. Claro que tudo não se explica só nesses dois detalhes, nesses dois pontos, é um processo muito maior, mas resumidamente foi isso. Dito isso, eu queria fazer uma análise com vocês. Essas Bíblias que vocês estão vendo aí são Bíblias protestantes, todas, sem exceção. Se a Igreja Católica acrescentou livros em Trento no ano 1546, no dia 8 de abril, eu entenderia que depois dessa data, os protestantes podem ter adicionado livros também à Bíblia deles, uma forma de questão histórica, por esses livros tem alguma explicação do processo judaico e tudo mais, não que fosse canônicos, né? Beleza, depois de 1546, ok. Mas preste atenção, se a Igreja Católica adicionou livros a partir de 1546, que 1546 para trás a Bíblia só tinha 66, porque essas Bíblias entre 1517 e 1546 tem 73 livros. Analise o que eu estou falando. Bíblias protestantes antes de Trento tinham 73 livros. Então, significa dizer que protestantes, Bíblias protestantes, adicionaram livros antes mesmo de Trento? É isso que eu estou falando? É exatamente isso. Antes de Trento, Bíblias protestantes já tinham 73 livros. Agora, por quê? Porque sempre foi 73 livros. A Igreja Católica não adicionou em 1546, porque antes de 1546 as Bíblias protestantes já o tinham. Simples. E aí tá o nome, o ano, a língua que a Bíblia estava e o local de algum exemplar. Alguns aí são exemplares únicos, outros são alguma edição de várias, né, edições, certo? Mas aí estão as Bíblias que vocês podem analisar e procurar na internet. Todas essas Bíblias têm 73 livros. E a boa parte está relacionada com a Vulgata Latina lá do século 3, 4. Então, da onde eles tiraram os 73 livros? Da Bíblia da igreja primitiva ainda, lá do terceiro para o quarto século, que eles retiraram esses livros e essas versões, ok? Ou seja, até isso confirma que a igreja sempre teve 73 livros. Simples. Faço a pergunta de objetivo para você. Por que essas Bíblias têm 73 livros antes de Trento? Boa parte, porque algumas versões são baseadas nos textos hebraicos, né? E gregos, mas a maior parte aí é baseada na Vulgata Latina, com 73 livros, e esses livros aí que vocês estão vendo, essas Bíblias aí, essas edições, tem 73. Nunca a Igreja Católica adicionou livros. Sempre foi. Entre o terceiro e quarto século em diante, sempre foi 73. Então, você não aceitar determinados livros porque não são inspirados, ok, não é o tema daqui. A questão é, a igreja nunca adicionou. Quem retira são os protestantes. E afirmam com toda autoridade os protestantes reformadores que eles sabem mais que a igreja primitiva, que usava os 73 livros. Você ouviu direito? A igreja primitiva eram totais incapazes de definir o seu próprio cânon.
quem é capaz de saber o que é inspirado e o que não é são protestantes. Por quê? Porque esses livros aí representam a mesma edição, digamos assim, a mesma, baseada na mesma edição da Vulgata Latina entre o terceiro e quarto século da Igreja Primitiva. Tá aí na tela, vocês dão uma olhadinha, procuram, confirmam ou não, vocês que escolhem. Mas vamos ver quantas Bíblias tem? Opa, mais outra quantidade. Pois é, quantas Bíblias protestantes entre 1517 e 1546? Com 73 livros. Quem adicionou mesmo? Ou será que alguém tirou? E sabem os reformadores mais que a Igreja Primitiva. Opa, outra lista. Aí tem um nome, você pode parar um vídeo, fazer a procura, certo? Como eu falei, alguns exemplares aí são exemplares únicos, outros são exemplares com várias edições. Não tem só uma Bíblia dessa, às vezes tem mais de uma, certo? Vamos continuar. Eu queria falar sobre essa Bíblia aí. Porque essa Bíblia, que foi escrita em holandês, foi em 1526, ela foi a primeira Bíblia a colocar os livros deuterocanônicos como apócrifos, certo? Colocar separado. Só que não deu um detalhe. Ela também coloca livros do Novo Testamento, dos 27, como apócrifos. Vocês sabiam disso? Sabia que Lutero também colocou livros do Novo como apócrifo, dos 27? Não, né? Então, hoje a gente tem os 27, mas antes, livros do Novo também eram apócrifos. É esse corpo reformado, protestante, que decidiram que a igreja primitiva estava errada entre os 27, e não era 27, era menos ainda. Pensem nisso. Essa Bíblia, ele vai pegar a Bíblia de Lutero, depois ele vai mais tarde fazer outras edições da Bíblia, dessa Bíblia aí, e ele vai adicionar também um Antigo Testamento que Lutero vai fazer em 1534. Mas vamos continuar. Olha aí. Bíblias católicas entre 1517 e 1546. Aí só 3 exemplares, eu não vou colocar muitos, certo? Não vou citar todas. Bíblia de Veneza tem a língua que ela estava, a biblioteca, onde você vai encontrar ela, né? A informação na internet está de fácil acesso. Pois é, 73 livros. Outro exemplar, século XVI, ainda, 1502, 1506 e 1514, Bíblias católicas, com 73 livros. Eu estou procurando achar uma Bíblia antes da Reforma Protestante. Antes de qualquer outra data, na verdade, que tenha 66 livros, certo? Que a primeira Bíblia a retirar foi a Bíblia de Genebra, ainda até recente, acho que foi 1599, mas os próprios protestantes questionaram a retirada dos livros dessa Bíblia de Genebra, essa edição, e a Bíblia de Genebra voltou a ter os 73 livros. Depois, como eu falei, 1526 a 1580, que foi retirado de vez 73 livros da Bíblia. Mas eu estou procurando até hoje a Bíblia com 66 livros antes da Reforma Protestante. Todas tinham 73. Século XV, 73 livros. Todas essas Bíblias que estão vendo aí. Século XIV, 1301. Bíblias católicas com 73 livros? Pois é. E algumas... Presta atenção, 1320 é uma Bíblia em língua francesa. Francês antigo, mas foi escrito em francês. Interessante, que não tinha só Bíblias em latim, mas começa mais ou menos nessa época, 1300 e pouco, a ter línguas em outros dialetos. Agora, uma coisa interessante, o pessoal fala que a igreja proibiu fazer na língua vulgar, né, língua vernácula, mas não é isso. Você tinha na Europa várias línguas, vários dialetos, não tem como fazer uma Bíblia como fosse fácil, apenas transcrever e colocar em outra língua. As línguas, muitas estavam se estabilizando gramaticalmente de forma organizada. Não tinha. Então, o latim funciona como fosse o inglês, uma língua para todos.
não era a exclusão dos outros, mas não tem a necessidade e nem a possibilidade de fazer várias versões. Para vocês verem, até hoje, Bíblias completas com o Antigo e Novo Testamentos são menos de 700 línguas. Hoje, 700. Na Europa, passava de 2.000, 3.000 línguas. Só na Europa, certo? Acho que mais do que isso, porque na França não, na Espanha, se eu não estiver equivocado, até hoje são 17 línguas oficiais na Espanha. 17. Se eu não estiver errado, vejam aí para mim, se hoje na Espanha é essa quantidade, por exemplo, na área da Suíça acho que são 4, certo? Tem um próprio suíço e outros cantões que também falam outras línguas, certo? Dentro da própria Suíça, são 4. Então você teria que fazer uma para cada um. Então você tem uma língua única, o latim como funcionasse como fosse inglês, facilitava isso aí. E a questão de ler ou não ler em latim, a gente está falando daquele tempo, não de hoje. Outras Bíblias aí, certo? Eu não vou citar todas aqui. Essa Codex Gigas é uma Bíblia enorme, certo? Muito famosa e é uma edição única. E continua no século XII, com 73 livros também. Eu vou passar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vocês param e façam procura se vocês quiserem. Continua Bíblias Católicas. Esse código que estão vendo, VITR 15/1, é o código, porque algumas Bíblias, elas não tem um nome, Bíblia de Ávila. Essas Bíblias que eu botei aí são geralmente Bíblias mais conhecidas, mais famosas, certo? Tem muitas Bíblias que tem só Bíblia Sagrada, certo? Várias edições. Para achar não é tão fácil. Sites da França, da Espanha, são os melhores em organização, da Holanda e da Inglaterra, da Alemanha também, Inglaterra também. São os melhores, mais organizados, mais fáceis de achar informações sobre Bíblias antigas e até digitalizadas. Eu tenho vários links salvos de várias Bíblias digitalizadas que você tem acesso na internet para estudo, se você quiser, ou conhecer por curiosidade. É isso. Vamos lá. Século X. Vocês param e façam sua busca. Século XI, né? Século X agora. Repetiu. Eu acabei repetindo aqui, tudo bem. Deixa eu ver. É porque adicionei mais uma Bíblia e ficou mais um slide, tudo bem. Século IX. Você faz uma busca aí pelo nome, certo? Se vocês colocar todas essas informações que estão aí, facilita achar, certo? Não vou dizer que vai ser fácil, mas facilita achar. Porque, como eu falei, tem Bíblias que tem Bíblias que tem vários nomes, por exemplo, passa de um país para outro, de uma biblioteca para outra, ganha um nome específico da biblioteca ou da pessoa que comprou, e aí ela muda o nome e a mesma Bíblia, certo? Então, isso também atrapalha, não ajuda muito você fazer uma pesquisa, não. Então, às vezes você tem que dar uma análise para você ver se você não está pegando a mesma Bíblia com outro nome, certo? Século IX. Esse aqui é interessante. Essa Bíblia, ela só tem um Novo Testamento, certo? Deixa eu ver se é essa mesmo. Não é essa não. Essa tem o Antigo e o Novo Testamento, certo? É outra Bíblia. É porque tem uma Bíblia que ela tem o índice de livros canônicos. Vamos mais à frente. O Codex. Esses dois aí com esse nome, esse 48 é importante você colocar. Com 73 livros, óbvio. Essa Bíblia também. Vocês perceberam, agora na verdade, começa a reduzir a quantidade de Bíblias inteiras, certo? Quando falo inteira, é no sentido que algumas Bíblias eram feitas, por exemplo, essa daqui, deixa eu ver aqui. Essa aqui, do ano 1927, Codex Computenais,
ele... Não, é de cima, é de 1901. Ela tá dividida em 5 livros, certo? Porque o livro naquele tempo não é um livrinho pequenininho que cabia no bolso. Eram bíblias enormes, então elas divididas em 3, não, em 5 livros, se eu não estiver errado. Então, algumas bíblias eram divididas em mais de 10 volumes, e às vezes um volume se perdia, certo? Permanecia um ou outro volume e os outros se perdiam, então, por isso mesmo, eu estou falando livros inteiros que permanecem com todos os livros, com todos os volumes, ainda até hoje, certo? Vamos lá. Aqui interessante aqui, ó, século VIII, a Bíblia de Lacava, ela tem outros nomes. Você pode ver, Bíblia de Danila, Codex Bíblicos Cavensis, é a mesma Bíblia. Aí você encontra a informação pensando que é outra Bíblia e a mesma Bíblia. E essa última aqui eu acho mais interessante, é a mais antiga e completa. Ela está em um volume só. É uma Bíblia enorme. Eu vou chutar aqui. Deve ter 1 metro de comprimento por uns 70 de largura e mais uns, sei lá, uns 12, 15 de espessura. É enorme essa Bíblia. E essa é a última Bíblia na mesma formação dos 73 livros. As outras que vêm a seguir não tem alguns livros, certo? Completo. E outros livros até a mais. Mas a gente tem que entender que a estabilização do cânon é um processo. Não significa que não tem bíblias anteriores a essa, que já não tinham estabilidade no cânon, por não ter livros assim. Porque você vai ter lista de livros canônicos. Vamos continuar aqui. Essa daí é uma indicação de você dar uma olhadinha na internet. Essa Bíblia aí, que eu falei lá na frente. Deixa eu voltar aqui para... essa daqui tá 1901, na verdade, lá tá 1900, mas é a mesma Bíblia. Aqui, por esse endereço aqui, você tem acesso à Bíblia e tem o índice dela, quais livros que estão nela. Essa Bíblia do ano 901, tá errado ali, né? 901. Essa Bíblia, você vai ver lá a composição dela com 73 livros. É interessante você ver, porque você vai ver ela digitalizada e não vai ficar só na minha palavra, você vai ver ela agora, sem você necessariamente precisar fazer pesquisa sobre as outras. Olha só que interessante. Essa Bíblia é uma Bíblia em aramaico. É o que vão se chamar de Peshitta. Esse código inteiro aí vocês têm que colocar para achar ela. Codex Ambrosiano, que está na biblioteca de Ambrosiano, certo? C313 INF. Tem seus códigos aí para você encontrar ela. TM 11 78 46 e por aí vai. Ela é de 550. Ela não está completa. Ela, dos livros da Igreja Católica que os protestantes retiraram, eu acho que você já entendeu isso. Se você for uma pessoa honesta, no sentido de desapegar das preconcepções e dos preconceitos que colocaram no seu coração, você já entendeu isso. Lá tem um livro de sabedoria, eclesiástico, o livro de Daniel. O livro de Daniel ele tem algumas seções na Bíblia Católica que a Bíblia Protestante retirou. Das 3 seções, 2 estão presentes nesse exemplar. Epístola de Jeremias. Esse é o 6º capítulo do livro de Baruque na Igreja Católica. Na Igreja Ortodoxa, a Epístola de Jeremias ele parece como um livro separado. O Baruque no ortodoxo fica com 5 livros, 5 capítulos, e o 6º, que seria a Epístola de Jeremias, fica como livro separado, porque anteriormente Jeremias, Lamentações, Baruque e Epístola de Jeremias formavam um livro só nas Bíblias antigas. Depois, a Igreja Católica permanece Baruque e Epístola de Jeremias como um livro único, Jeremias se torna um livro único e Lamentações se torna um livro único. Na ortodoxa, em vez de
permanecer Baruque junto com a Epístola de Jeremias, eles separam, formando Jeremias como um livro único, certo? Então, quando você for fazer a busca sobre cânon ortodoxo, a Epístola de Jeremias não é um livro a mais. É o mesmo livro junto com o livro de Baruque, mas na ortodoxa está separado. Explicado isso, vamos lá. Deixa eu falar um detalhe. Porque alguns listas de livros canônicos, você vai encontrar só o livro de Jeremias. Não aparece o livro de Lamentações, nem Baruque, nem Epístola de Jeremias. Porque dentro de Jeremias, que está lá naquela lista, está presente as quatro partes, entendeu? Você não vai encontrar nessas listas o livro de Lamentações. Por quê? Porque está junto com Jeremias, naquela lista. Vamos lá. E outros livros que tem lá, nesse texto, nesse exemplar, são salmos. Eu procurei saber quais salmos especificamente, porque, né, na ortodoxa tem até 151 salmos, né? Eu não sei qual salmos que estão presentes nessa daí. Tem o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cantos, Jeremias, Lamentações de Jeremias, o livro das Lamentações, e Ezequiel, Isaías, porque Lamentações é colocado como fosse Jeremias o autor. Esse é outro códex que também está, que é da Peshitta. Esse é muito mais interessante que o outro no sentido de que ele é o mais preservado em número de livros. Ele tem todos os livros que está na Igreja Católica, que nós, certo? Que está na Bíblia Protestante também. E tem ainda o livro de Sabedoria, Eclesiástico, Daniel, também com 2 seções, faltando uma, o livro de Baruque, Epístola de Jeremias. Na Igreja Católica, Baruque e Epístola de Jeremias estão formando um livro só. Na Ortodoxa, Baruque forma um livro, Epístola forma outro. Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Ou seja, um exemplar do ano 500 que tem os deuterocanônicos. Como é que a igreja adicionou livros à Bíblia? Ou seja, vai ter um processo de estabilização de um cânon, mas os livros já estão presentes desde a igreja primitiva. Os protestantes que retiram. Além desses livros, outros livros estão presentes nesse códex, que é 2 Esdras, 3 Macabeus e 4 Macabeus. Esses 3 livros, realmente os 2 primeiros, estão na igreja ortodoxa, certo? O segundo Esdras, que é o Esdras grego, e o 3 Macabeus também. Esses 2 livros, para os ortodoxos, é canônico. O 4 Macabeus não é canônico para os ortodoxos. Quando existe na Bíblia deles, está como apêndice da Bíblia ortodoxa. Então, segundo Esdras, é um Esdras em grego, geralmente conhecido como Esdras grego, ou Esdras A. 3 Macabeus, também canônico. 4 Macabeus, se existir na Bíblia ortodoxa, se você fazer a pesquisa, mas ele não é canônico, permanece como apêndice. Ok? Mas só os ortodoxos que têm esses livros. Livros apócrifos presentes nessas Bíblias, nesse exemplar. O Apocalipse de Baruque e o 4 Esdras. Aqui há uma confusão na informação que eu tive, porque Apocalipse de Baruque também pode ser o 4 Esdras, porque o Esdras, o 4, ele se divide em mais 2. Eu não consegui a informação para saber especificamente qual livro exato está lá, se está mais de um, eu não consegui essa informação. Mas isso não é tão importante. Codex Ephraim é um rescriptus, né, que estava com outro texto. Esse livro, do ano 400, ele tem 2 livros deuterocanônicos, que são os apócrifos que os protestantes falam, Sabedoria e Eclesiástico, certo? Outros livros presentes são os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E o do Novo Testamento estão faltando 2 Tessalonicenses e 2 João. Vamos continuar. Codex Alexandrinus, no ano 400. Ele tem presente todos os livros da Igreja Católica. Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus e seções de Esté e Daniel. Então está completo, como a Bíblia Católica está.
Também tem nele o segundo Esdras, que está na Bíblia Ortodoxa, o terceiro Macabeus também está na Bíblia Ortodoxa. Detalhe, não é todos os ortodoxos que têm esses livros. Tem ortodoxos que têm 73 livros, igualzinho à Igreja Católica, certo? O quarto Macabeus também está presente, mas ele não é canônico. Ainda tem o livro de Salmos, o livro 151, que para alguns ortodoxos não é canônico, mas a maioria aceita como canônico. Odes, e dentro de Odes está a oração de Manassés. Aí é uma incógnita, depende do grupo ortodoxo, que pode ter esse livro como canônico ou não, certo? Oração de Manassés. Odes não é um livro canônico. Às vezes, a oração de Manassés está presente nele e geralmente não é canônico. Quando ele está fora, ele está dentro do livro de Crônicas, segundo Crônicas, e quando está, geralmente é aceito como canônico. A oração de Manassés, se eu não estiver errado, são 18 versículos, certo? É uma pequena seção a mais. Presente do Novo Testamento, a Epístola Clemente e a segunda Epístola de Clemente. Esses dois livros, o primeiro é de um Papa, o segundo não é considerado original desse Papa, certo? Somente o primeiro. Esse livro também estava presente dentro do Códex Alexandrino, para vocês verem que material da própria Igreja Católica, outros, era considerado como canônico. Mas vamos continuar. Detalhe, ainda estou procurando a Bíblia com 66 livros. Codex Sinaiticus, 325, Tobias, Judite, 1 Macabeu, Sabedoria Eclesiástica. Ainda o segundo Esdras, repetindo, dentro da Igreja Ortodoxa, não todos têm. O Salmo 151, também da Igreja Ortodoxa, nem todos também têm. O quarto Macabeus, quando é presente na Bíblia Ortodoxa, ele não é canônico, certo? Às vezes tem, não tem, mas ele não é canônico. Presente no Novo Testamento é a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. São dois livros considerados canônicos no início da Igreja. Para vocês verem que a formação do cânon não foi uma coisa tão fácil. Esses livros também eram aceitos como canônicos. O Pastor de Hermas, porque ele seria um irmão de um Papa, certo? E confundido também com Hermas, que está no Novo Testamento. Então ele era muito estimado, e o Epístola de Barnabé também. Se vocês tiveram um dia a possibilidade de lê-los, vocês vão gostar, certo? E eram canônicos. Hoje, não mais. E, finalizando aqui, quase, o Codex Vaticanus, do ano 300. Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástica, Baruque, Seções de Grego de Esté e Daniel. Um dos livros que estão faltando aí para formar os deuterocanônicos católicos é o primeiro Macabeus e o segundo Macabeus. Lá está presente segundo Esdras, Salmo 151. Faltam do Novo Testamento primeiro, segundo Timóteo, Tito, Filemão e Apocalipse. E aí está, irmãos. Como um material pode ser mais probatório da veracidade dos deuterocanônicos presente no processo histórico de formação do cânon e dizer de forma honesta que nunca existiu uma Bíblia com 66. Nunca a Igreja Católica adicionou, porque eles já estavam lá antes. Porque vocês podem ver que Bíblias protestantes antes de 1546 já os tinham também. Seria dizer que os protestantes adicionaram livros à Bíblia antes que Trento viesse a adicionar. Pois é, irmãos. Parem o vídeo, façam uma análise, façam uma busca. A questão é a seguinte: libere toda a questão do preconceito, das preconcepções, de todo tipo de entrave, se você quiser estudar. Porque senão você vai aceitar as mentiras que já foram apregoadas para vocês. E os fatos não se definem aqui por questão teológica ou filosófica. São questões práticas de materiais que existem. Basta você estudar. Uma boa noite.